Boa noite. Boa noite. Organização Mundial da Saúde declara emergência global por causa do Zika vírus. Divulgado o vídeo do depoimento de José Dirceu ao juiz Sérgio Moro. O ex-ministro negou a indicação na Petrobras e afirmou que não recebeu dinheiro do esquema de corrupção. Operação Lava Jato já acumula 80 condenações e quase 800 anos de cadeia. Ministério Público de São Paulo vê incoerência na defesa de Lula sobre triplex em Guarujá. Milhares de pessoas vão ao sambódromo do AMB para ver os ensaios das escolas de samba. No seu depoimento ao juiz Sérgio Moro, sexta-feira passada, o ex-ministro José Dirceu negou ter indicado Renato Duque para a diretoria de serviços da Petrobras. Foi o primeiro depoimento de José Dirceu, que está preso no Paraná desde agosto do ano passado na Operação Lava Jato. Renato Duque já foi condenado a mais de 20 anos de prisão, acusado de participar do esquema de corrupção na Petrobras. A indicação do senhor Renato Duque decorreu porque setores do PSDB, eu não vou dizer que foi o senador e ex-governador Écio Neves, porque ele não conversou isso comigo, não pediu isso para mim. Eu estou dizendo, a informação que me chegou é que havia uma indicação do PSDB em Furnas, que aliás é pública e notória em Minas Gerais, no país, sou Dimas Toledo, isso é pública e notória, não há nenhuma, certo? Não digo que é oficial do PSDB, para ser bem claro. E a indicação do senhor Renato Duque prevaleceu nesse sentido. Né? Segundo José Dirceu, a suposta participação dele na indicação de Renato Duque é relacionada ao fato de que, na época, ele era ministro da Casa Civil no governo Lula. José Dirceu disse que só conheceu Renato Duque depois que ele já era diretor da Petrobras. Não se pode dizer que eu escolhi e indiquei Renato Duque, mas também não se pode dizer que eu não tive participação, porque eu seria uma pessoa completamente... Não é da minha índole, nem da minha história fazer isso. Certo? Eu assumo as minhas responsabilidades. Agora, eu não posso assumir responsabilidade que não é minha. Eu só assumo as minhas. José Dirceu contou que esteve com Renato Duque depois da indicação dele na Petrobras, no casamento da filha do diretor. José Dirceu negou ter recebido dinheiro de propina do esquema de corrupção na Petrobras. O ex-ministro é acusado de ficar com pelo menos 11 milhões de reais a partir de contratos da Petrobras. Segundo o Ministério Público, parte desses recursos vinha de empresas que prestavam serviços terceirizados para a Petrobras. Então o senhor nunca recebeu comissionamentos de contratos da Petrobras? Não recebi. Nem autorizei ninguém a falar em meu nome da Petrobras. Usaram meu nome na Petrobras. Porque é estranho. José Dirceu disse que enfrenta dificuldades financeiras, apesar de haver ganhado muito em consultorias. Eu ganhei o que ganha qualquer consultor, 60, 80 advogado, R$1.000 por mês. E trabalhei. Segundo, que eu recebi 11 milhões de desvios da Petrobras. Mas são 5 contratos de 7 milhões e 200 com empresas que eu dei consultoria. UTC, Gavão Engenharia, OAS, Engevix, Camargo Correia. Eu dei consultoria. Eu sou devedor hoje entre impostos e banco. Tem 2, 3 milhões, porque me apresenta como uma pessoa rica, né? Só se eu tivesse conta no exterior que eu não tenho, ou tivesse dinheiro em espécie que eu não tenho, ou tivesse dinheiro na mão de terceiros que eu não tenho. Ainda nesta edição você vai ter mais detalhes sobre o depoimento prestado por José Dirceu ao juiz Sérgio Moro. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. O fim das férias do Legislativo e do Judiciário devolveu a Brasília as cenas absurdas. Hoje, na cerimônia oficial de abertura do ano, o Judiciário, no plenário do Supremo Tribunal Federal, foram acomodados na mesa de autoridades 2 políticos investigados por corrupção: Eduardo Cunha e Renan Calheiros, presidentes da Câmara e do Senado. Ao lado dos dois, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, enalteceu a Operação Lava Jato, que já produziu algo como 80 condenações, que juntas somam quase 800 anos de cadeia. Eduardo Cunha e Renan Calheiros participaram desta cerimônia oficial no Supremo como legítimos representantes do Poder Legislativo. Espantosa época essa nossa, em que nada mais parece causar espanto. 2 suspeitos de corrupção são mantidos no comando da Câmara e do Senado, sem que a maioria dos seus pares esboce a concessão de um espanto. São suspeitos? Pois que sejamos presididos pela suspeição.
O próprio Supremo Tribunal Federal engaveta há 3 anos uma denúncia da Procuradoria contra Renan Calheiros. Demora a apreciar também a denúncia do Ministério Público contra Eduardo Cunha no escândalo da Lava Jato. Foram denunciados por corrupção? Pois que sejam convidados de honra nas cerimônias oficiais do tribunal. Eduardo Cunha e Renan Calheiros declaram-se inocentes. Certos políticos inocentes, acomodados assim na mesa de autoridades da Suprema Corte do país, lembram muito as virgens de Sodoma e Gomorra. Boa noite. 2 empresários acusam o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB, de receber propina em outras 5 contas mantidas no exterior. De acordo com a Folha de São Paulo, Ricardo Pernambuco e Ricardo Pernambuco Júnior, da Carioca Engenharia, firmaram acordo de delação premiada e relataram ter pago propina de quase 4 milhões de dólares por meio dessas contas que teriam sido indicadas pelo deputado. Em outubro, o Ministério Público da Suíça identificou 4 contas bancárias que relacionou a Cunha e a família dele. O presidente da Câmara afirmou ao jornal que não recebeu dinheiro nem participou do esquema. O juiz Sérgio Moro condenou o ex-diretor da área internacional da Petrobras, Jorge Luiz Zelada, a 12 anos e 2 meses de prisão. Zelada, que está preso desde julho do ano passado, foi processado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele ocupou a diretoria na Petrobras de 2008 a 2012, nos governos Lula e Dilma, como sucessor de Nestor Severó, também condenado na Operação Lava Jato. Além de Zelada, foi condenado o ex-gerente Eduardo Musa, que era seu subordinado direto. A pena de Musa foi de 11 anos e 8 meses de prisão. Os dois foram acusados de receber 31 milhões de dólares de propina por um contrato de navio sonda da Petrobras. Mais de 10 milhões de euros pertencentes a Zelada foram bloqueados em contas bancárias no exterior. Zelada já havia sido condenado pela Justiça do Rio a 4 anos de prisão por fraude e uma licitação vencida pela Odebrecht. Moradores e comerciantes do centro da capital estão preocupados com a reforma das calçadas, que a prefeitura retomou este ano. Segundo eles, ninguém foi avisado sobre as obras. Pela lei municipal, a manutenção das calçadas é de responsabilidade do dono do imóvel. As obras na região central fazem parte de um projeto da prefeitura iniciado no ano passado, que pretende construir ou reformar 500 quilômetros de calçadas. Avenida São João, no centro de São Paulo. Desde sexta-feira, a água não para de minar deste cano que fica bem em frente a um comércio. Para a dona Neide, a culpa é da reforma que a prefeitura vem fazendo nas calçadas e que prejudica tudo por aqui. Muito transtorno, eles não precisavam ser quebrado isso aqui, essa calçada. Ficou uns 3 dias cheio de pedra. Eu reclamei, eles vieram antes de ontem, tiraram as pedras. Mas deixaram os canos de água tudo à vista, qualquer pessoa da rua pode quebrar. A Sabesp veio de manhã ao local e nada foi feito. Segundo os funcionários, o reparo é de responsabilidade da prefeitura, porque o hidrante não é da companhia. E este não é o único problema que os moradores da região enfrentam. Tá vendo toda essa obra? Ninguém sabe quem vai pagar. Por lei, a calçada é de responsabilidade do dono do imóvel. Mas neste caso aqui, eles dizem que sequer foram informados sobre o início das obras. Não pediram para quebrar e também não estão dando quando vão arrumar. Nós estamos nesse impasse. A senhora acha que depois pode melhorar? Bom, eu espero, né? Agora quando, não sei, né? Porque Carnaval tá aí, né? Eles estão preocupados com o carnaval, né? Além das melhorias no piso feito de concreto, as calçadas vão receber faixas de orientação para as pessoas com deficiência visual e também rampas. A previsão da Prefeitura de São Paulo é que até o fim de 2016, a cidade tenha pelo menos 1 milhão de metros quadrados de novas calçadas. O projeto, que começou em junho do ano passado, tinha como verba disponível cerca de 20 milhões de reais para a reforma de acessibilidade. Segundo a Secretaria de Coordenação das Subprefeituras, a verba foi congelada e só agora, no início do ano, liberada. Só se preocupa só com a vida principal, só embelezar. Eu mesmo de tênis confortável, eu tenho que andar com cuidado, entendeu? Para não meter o pé nos buracos.
entendeu? Dá uma má impressão. Um dos endereços onde as obras já foram concluídas é este, no extremo da Zona Leste. No Jardim Iguatemi foram construídos 7.000 metros quadrados de calçadas, na Avenida Bento Guelph. Apesar de ficar em frente a um terreno desocupado, os moradores do bairro aprovam a obra. Essa calçada aqui era só mato, então praticamente ninguém queria andar pela calçada, mas pela avenida mesmo, e é muito perigosa, né? Ainda mais porque aqui é uma escola, né? E as mães que vêm lá de baixo podem vir aqui nessa calçada a pé, é mais segurança. Antes era arriscado. Isso, muito arriscado. Sobre a reclamação de moradores e comerciantes da Avenida São João, a Secretaria das Subprefeituras informou que a reforma é necessária para facilitar a acessibilidade. As obras na região devem terminar na primeira quinzena deste mês, do mês que vem. A princípio, o custo não vai ser repassado aos munícipes. Já em relação ao cano estourado que foi mostrado na reportagem, a equipe de obras e serviços informou que iniciou o conserto e que o problema deve ser resolvido até quarta-feira. Uma carreta atravessou a pista da rodovia Presidente Dutra, em Guarulhos, na Grande São Paulo, e passou por cima de um carro. 2 pessoas tiveram ferimentos leves. O caminhão estava parado em uma avenida que atravessa a Via Dutra. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista disse que parou para pedir informação e saiu da carreta, então ela começou a descer e ganhou velocidade. O veículo quebrou uma mureta da pista lateral e parou na pista expressa. Um carro que passava pela Via Dutra foi atingido e ficou debaixo da carreta. O motorista do carro e um passageiro tiveram ferimentos leves. O acidente ocorreu na altura do quilômetro 211, no sentido São Paulo. A carreta ficou atravessada e bloqueou totalmente a pista expressa no sentido São Paulo e uma faixa no sentido Rio. O acidente foi na madrugada, mas por volta das 8 da manhã ainda tinha reflexos na via. Foram registrados 10 quilômetros de congestionamento. A ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, decretou oficialmente a liquidação extrajudicial da Unimed Paulistana. Com a decisão, a agência retira definitivamente a empresa do mercado de planos de saúde. A Unimed Paulistana faliu por causa de uma crise financeira. A ANS prorrogou o prazo por mais 30 dias para que os beneficiários migrem de plano. Existe a opção de aderir a outro plano do sistema Unimed ou mudar para outra operadora sem precisar cumprir a carência. A presidente Dilma Rousseff enviou ao Congresso Nacional uma medida provisória que permite que agentes de saúde entrem à força em propriedades abandonadas ou fechadas para combater focos do mosquito Aedes aegypti. A medida vale para imóveis públicos ou particulares e prevê, inclusive, que os agentes de saúde poderão pedir ajuda à polícia quando for necessário para entrar em algum local com suspeita de ter criadouros do Aedes aegypti. No caso de propriedades fechadas e com ausência aparente de moradores, a medida prevê a realização de 2 notificações prévias aos proprietários antes da entrada no imóvel particular. Cidades como São Paulo e Rio de Janeiro já têm leis sobre o acesso às propriedades privadas. Na capital paulista, no caso de resistência de moradores, a entrada no imóvel só poderá ser autorizada com ordem judicial. E a OMS, a Organização Mundial da Saúde, declarou que a disseminação do vírus Zika e sua provável ligação com casos de microcefalia são uma emergência de saúde pública internacional. O anúncio foi feito numa coletiva de imprensa em Genebra, depois da primeira reunião do Comitê de Emergência sobre o vírus. O grupo foi convocado na semana passada, quando o órgão demonstrou preocupação com a propagação explosiva do Zika vírus e estimou que o número de casos nas Américas pode chegar a 4 milhões neste ano. E voltamos a falar do depoimento do ex-ministro José Dirceu, dado na última sexta-feira ao juiz Sérgio Moro. Ele admitiu que o lobista Milton Pascovitch pagou a reforma de sua casa em Vinhedo, no interior de São Paulo. Pascovitch, que fez acordo de delação premiada com a Justiça, atuava em nome da empreiteira Engevix. Segundo o ex-ministro, a operação foi um empréstimo pessoal de Pascovitch a ele, que jamais foi pago. A reforma teria custado R$1.800.000 e os investigadores acreditam que foi paga com propina oriunda de desvios de contratos da Petrobras. Qual foi o motivo disso? Porque eu não tinha condições de reformar esse apartamento, não tinha recursos para isso. Quer dizer que eu não tinha recursos para pagar a entrada do imóvel já. Que conta esses pagamentos aqui do senhor Marcelo Lembeck, consta que foram em 2009 e 2010. Sim, senhor.
E nessa época o senhor já tinha dificuldade? Não, o senhor olhar a contabilidade, porque, doutor Moro, eu retirava 60 mil reais da JDA. Todo o restante são despesas. Eu tenho muitas dúvidas que a reforma daquela casa custou 1.500.000, 1.300.000. Ele não prestava contas ao senhor? Eu estava preso durante a reforma. E quanto que o senhor tinha de presente que ele teria gasto? O senhor estaria em débito numa reforma Numa reforma como essa, no máximo R$500 mil. José Dirceu também admitiu ter viajado no jato do lobista Júlio Camargo, mas negou ter feito 113 voos, como afirmou Júlio Camargo à Justiça. Ele me emprestava avião e fazia questão de emprestar o avião. Eu utilizei, doutor, mas não 113 viagens, porque eu já pago, vou até dizer assim, perdão da expressão, esse mico, mas se o senhor olhar cada viagem, é uma viagem por mês, só que faz escala. A relação com o Júlio Camargo iniciou-se, acho que 2008 e 2009, eu visitava esporadicamente, conversava, nunca tratei com ele de licitação na Petrobras, nunca me pagou propina, nunca me falou em propina, nunca tive essa discussão com ele. O ex-ministro, condenado no mensalão petista, disse que não consegue aceitar essa nova prisão. Porque eu passei 6 meses, doutor Moro. Eu quero reafirmar alguns pontos. Primeiro, eu não consigo aceitar a minha prisão, doutor Moro. Eu sei que eu tenho que obedecer à lei, eu obedeci, estou preso, tenho bom comportamento, estou remindo. Agora, eu estava prestando todas as informações, eu estava no regime aberto em Brasília, domiciliar, certo? Eu estou sempre à disposição da Justiça. Eu vou assumir o que eu tiver que assumir. Agora, o que eu não posso é, pela segunda vez, eu virar chefe de quadrilha, como eu já estou virando de novo no país, o que eu me enriqueci. Então eu quero reiterar, como meu advogado já viu, que eu respondo em liberdade, porque eu não obstruo a Justiça. José Dirceu falou ainda do PT e do ex-presidente Lula. Eu não posso aceitar também qualquer espécie de cassação do registro do PT, criminalização do PT, ou a tentativa de envolver o presidente Lula nisso, e quero reiterar o que o PT tem dito, o tesoureiro João Bacari Neto tem disso, que todas as ações foram legais, certo? A madrugada de hoje foi a mais quente do ano aqui na capital paulista. Bota quente nisso. Nossa, foi demais. Os termômetros marcaram 22,5 graus. E por causa desse calorão, também esta tarde, o aumento da umidade do ar, com o aumento da umidade do ar, até o final da noite de hoje, podem ocorrer pancadas de chuva em toda a Grande São Paulo. A Luciana Magalhães traz agora outras informações da previsão do tempo. Uma frente fria chega ao litoral paulista amanhã. E ela espalha muitas nuvens desde cedo no Vale do Ribeira, no litoral sul e também na Grande São Paulo. As pancadas de chuva são esperadas a partir da tarde em todo o estado. A diferença é que nas demais áreas o sol ainda predomina no começo do dia. No centro-oeste paulista, a máxima pode chegar amanhã aos 37 graus em Votuporanga e também em Presidente Bernardes. No centro-norte, máxima de 34 em Barretos e em Ribeirão Preto. E na faixa leste, a máxima prevista para amanhã é de 33 graus em Campinas e de 31 em Sorocaba. Amanhã, aqui na capital, o sol aparece entre muitas nuvens, mas a chuva só deve vir a partir da tarde, máxima de 30 graus. E tanto na quarta quanto na quinta, sol com aumento de nuvens ao longo da manhã, com pancadas de chuva à tarde e também à noite, máximas de 31 e 32 graus. Analistas de mercado continuam pessimistas em relação aos números da economia do país. De acordo com o boletim Focus divulgado pelo Banco Central e feito com mais de 100 instituições financeiras, a retração do Produto Interno Bruto, PIB, será de 3,01%. Para a inflação, a previsão também não é muito boa. O mercado acredita que em 2016 o IPCA vai ficar em 7,26%. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Ela fala sobre os números ruins da economia. Olha, nós não temos só projeções piores para a economia, há uma pior efetiva da maior parte dos indicadores. Balanço divulgado hoje pela CNI, a Confederação Nacional das Indústrias, mostrou um retrato muito negativo do setor em 2015. O faturamento caiu 8,8%, sendo que o fechamento do ano foi ainda mais negativo.
Em dezembro, na comparação com o mesmo mês do ano anterior, a queda foi de 13,6%. E 2014 já tinha sido um ano de queda. A ociosidade atingiu o nível recorde, com utilização de apenas 77,5% da capacidade instalada. Menos atividade prejudicou muito o emprego no setor. Dezembro foi o 11º mês consecutivo de cortes, sendo que no ano a redução do emprego chegou a 6,1%, com a massa salarial diminuindo 6,2%. A expectativa é que alguns segmentos possam ter desempenho melhor este ano, com a alta do dólar, que deixa a produção nacional mais competitiva em termos de preços. Mas só o dólar não faz milagre. Tanto que a balança comercial teve um superávit de 923 milhões de dólares em janeiro agora. O primeiro saldo positivo para o mês em 5 anos, mas um saldo que foi garantido por uma queda das importações muito superior à queda das exportações, porque as exportações continuam caindo. No caso da indústria, o baixo nível de investimentos e custos elevados ainda afetam bastante a capacidade de concorrência. Sem esquecer que o Brasil, em mais um grande equívoco na gestão da economia, deixou muito de lado os acordos comerciais, que poderiam facilitar agora a aceleração das vendas externas. A ampliação do mercado vai depender muito do esforço das próprias empresas, o que não deve produzir resultados mais expressivos no curto prazo. Tanto que a expectativa é de mais um ano de queda da produção. O relatório Focus, divulgado hoje pelo Banco Central, também trouxe a previsão de queda de 3,8% da produção industrial em 2016. Os dados oficiais de 2015 serão divulgados amanhã pelo IBGE, mas até novembro a indústria registrava em 12 meses uma queda da produção de 12,4%. Foi o pior desempenho desde 2003. Mesmo que haja alguma reação pontual, recuperação mesmo do setor e de toda a economia vai depender da capacidade do governo de estabelecer um ambiente de maior confiança, o que passa pelo ajuste das contas públicas e por uma solução para a crise política. Eu volto na quinta. Até lá. Um laudo da Polícia Federal aponta que o senador e ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello, gastou 16 milhões e 400 mil reais com despesas de consumo entre 2011 e 2014. O valor é mais de 20 vezes maior que a renda declarada por ele no período, que chegou a 700 mil reais. Também nesses anos, Collor fez mais de 6 mil empréstimos da TV Gazeta de Alagoas, da qual é sócio num total de 31 milhões de reais. Metade desse dinheiro foi usada para as despesas pessoais, o que dificulta sua recuperação em caso de irregularidades. Segundo a Polícia Federal, os gastos vão desde contas de energia elétrica e TV por assinatura até passagens aéreas e pagamento de funcionários. Collor é investigado na Operação Lava Jato, suspeito de receber 26 milhões de reais como propina de contratos da BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras. Segundo o ex-diretor da Petrobras e da BR, Nestor Cerveró, Collor controlava a empresa com um poder que lhe havia sido conferido pelos presidentes Lula e Dilma. Collor já é investigado no Supremo Tribunal Federal. Ele nega qualquer irregularidade. A Câmara dos Deputados recorreu ao Supremo Tribunal Federal sobre o rito do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Um dos itens questionados refere-se à impossibilidade de haver chapa avulsa na composição da comissão especial que analisa o caso. No fim do ano, o STF barrou o rito de impeachment definido pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e vetou a votação secreta para a escolha dos membros da comissão. Os advogados da Câmara afirmam que a decisão do STF representou uma intervenção em outro poder da República. Faltando poucos dias para o desfile das escolas de samba no Sambódromo de São Paulo, os sambistas capricham nos últimos detalhes para enfrentar o público nas arquibancadas. Os ensaios técnicos servem para as escolas simularem os desfiles, planejarem a evolução e ajustarem os detalhes da bateria. Dá para perceber que o carnaval está chegando pelo ouvido. Mas na reta final para os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo, tem muita seriedade no meio da folia. Afinal, é semana de ensaios técnicos. A emoção ela tem que ser
quase a mesma da Grande Noite, não é? A diferença é que aqui a gente tira as rebarbas, tira as diferenças. Para a comissão de frente, é a chance de deixar a coreografia tinindo. Para o passista, é hora de suar a camisa. E não vai achando que esses treinos finais são fáceis, não. Por isso, com a ajuda dos carnavalescos, a gente elaborou um guia com 5 dicas para o passista ensaiar direitinho na semana antes do carnaval e, claro, fazer bonito na grande noite do desfile. Passo número 1. Não pode ficar nervoso. E se ficar, como faz, dona Miriam? Você não pode demonstrar esse nervosismo. Você tem que demonstrar alegria, garra. Passo número 2. Não pode parar de cantar o samba enredo de jeito nenhum. E nada de esquecer a letra. Tem que saber o samba enredo porque é muito importante para a escola, porque o resultado da escola depende de todos cantarem, de todos estarem entusiasmados, todos estarem juntos com a escola. Passo número 3. Tem que beber bastante água e também é preciso se conter para não ficar muito cansado antes da noite do desfile. Você tem que estar num ritmo que você aguente até o final, porque é fôlego, é resistência, é tudo. A preparação da Tatiane, que é musa da bateria da Unidos de Vila Maria, não é mole não. A minha preparação é pesada, é um trabalho bem minucioso, de academia, dieta, muita dieta sem sair fora. Passo número 4. Expressar o amor incondicional pela escola. Nesse quesito, todo mundo está aprovado. O ensaio tem uma energia que só pode significar que o desfile oficial vai ser um arraso. E o quinto e último passo é se divertir muito. E não é só porque carnaval é alegria, é porque cada sorriso aqui na avenida conta ponto. Então lembre-se de que a plateia é sua amiga. E um alerta, no final do desfile você vai ficar com o olho vermelho, de lágrima, igual ao do Marco Antônio. Sensação de o espírito do trabalho, do dever cumprido. E agora só esperar chegar a hora de a gente comemorar esse título maravilhoso. E agora vamos às notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. Corinthians e Palmeiras estrearam bem no Campeonato Paulista, venceram os dois. Já o Santos e o São Paulo conseguiram apenas um pontinho. Bom, também o Santos com aquela defesa, hein, Celso? Mas quem está com a defesa boa, Gamberini? Mas pode conectar, o Santos é o seu time, até entendo. Mas pelo menos uma coisa boa, não perderam. E realmente Santos e São Paulo deixaram a desejar nessa primeira rodada. O Corinthians não foi tão bem, mas conseguiu um gol nos acréscimos contra o 15 de Piracicaba. O Palmeiras, sim, dos grandes, foi quem mais impressionou. Venceu o Botafogo fora de casa. Em Ribeirão Preto, o Palmeiras saiu na frente do Botafogo com o Alexandro aos 15 minutos do segundo tempo, 1-0. Aos 41, contra-ataque palmeirense. Lindo lançamento de Robinho, que terminou nos pés de Dudu. 2-0 Palmeiras, placar final. Em Itaquera, o paraguaio Romero marcou o único gol do jogo na sobra do goleiro, que dividiu com Elias aos 47 do segundo tempo. Final, Corinthians 1, 15 de Piracicaba 0. Na Vila Belmiro, o Luciano Castan aproveitou a sobra de bola dentro da área e fez 1-0 para o São Bernardo diante do Santos. Só que no segundo tempo, Lucas Lima cruzou e Gabriel de cabeça empatou o jogo, 1-1 placar final. No Moisés Lucarelli, em Campinas, Michel Bastos cobrou o escanteio e Ganso subiu mais alto que todo mundo para fazer São Paulo 1-0. Depois do intervalo, o Roger foi derrubado por Lucão dentro da área. Pênalti para o Red Bull Brasil. O próprio Roger foi para a cobrança e definiu. Final, Red Bull Brasil 1, São Paulo também 1. Bom, dá para entender o que vai ser esse campeonato vendo esses jogos dos principais times? Bom, para o São Paulo especialmente já está com a cabeça no jogo no Peru contra o Serra Valerro agora na quarta-feira. Não foi bem, vai ser um São Paulo retrancado mesmo, explorando contra-ataques. O Santos não jogou bem, mas a expectativa, isso para sua felicidade, é boa porque perdeu poucos jogadores. Quer dizer, perdeu o Marquinhos Gabriel. Foi o time que menos perdeu, menos perdeu. O Giovani nem estava jogando como titular, então
levando em consideração o que fez no ano passado, deve evoluir. O Palmeiras conseguiu sim uma bela vitória, esse time impressiona pelo elenco que tem, pelo moral que está ganhando. E o Corinthians é aquela incógnita, né? Mantém o padrão Tite de jogo, muito bem definido, mas por outro lado falta a qualidade dos jogadores que saíram. Falta gente. De qualquer forma, estão chegando aí Giovanni Augusto, o William já está no elenco também, quer dizer, então a perspectiva é de um Corinthians melhorando com o tempo. Mas bons mesmo que a gente pode apostar, Palmeiras e Santos. Tá bom. Bom, o Neymar vai ser ouvido amanhã pela Justiça Espanhola por suspeita de sonegação fiscal. No processo que corre na Espanha e que investiga a transferência de Neymar do Santos para o Barcelona, foram ouvidos hoje o atual presidente do clube catalão, José Maria Bartomeu, o ex-presidente Sandro Rosell e o diretor-geral Nacho Mestre. Na Audiência Nacional em Madrid, o advogado do Santos e representantes do grupo DIS também foram ouvidos. Amanhã será a vez de Neymar. O pai dele e a mãe, proprietários de empresas ligadas ao jogador, pediram autorização para deporem no Brasil. E depois de sofrer um mal súbito durante um treino do 15 de Piracicaba, o jogador Canavarros teve morte cerebral confirmada. Que coisa, hein? O lateral direito sofreu um mal súbito durante um treinamento no último dia 25. Ele chegou a passar por uma cirurgia para implantar um catéter no cérebro após ter um edema no local constatado, mas não resistiu e acabou falecendo. Revelado pelo Santos, Cláudio Canavarros tinha 21 anos. 21 anos e foi contratado pelo 15 no último mês de dezembro. Por causa do falecimento, o clube de Piracicaba pediu o adiamento da partida com o Rio Claro, que estava marcada para a próxima quarta-feira, e a Federação Paulista de Futebol atendeu a solicitação do time do interior paulista. É uma perda significativa, um jovem atleta. 21 anos. 21 anos. Tá bom. Obrigado, Celso. Até amanhã. Até amanhã. Boa noite. Estela. Criado em 2009 por um grupo de amigos interessados em discutir o uso das ruas de São Paulo, o Bloco de Carnaval Acadêmicos do Baixo Augusta cresceu e ficou tão disputado que teve que mudar de endereço. Cerca de 130 mil pessoas lotaram a Rua da Consolação neste domingo. É um bloco que surgiu para celebrar a diversidade e a revitalização da área do Baixo Augusta pela arte, pela cultura. O público é jovem, descolado. Me sinto a estrela do rock and roll, porque nunca, você no palco, mesmo no teatro, você não tem contato com tanta gente ao vivo assim, né? E tem festa, alegria, mas tem ativismo também. E eles me chamaram porque eu sou a primeira bailarina transexual do Teatro Municipal de São Paulo. E eu represento a musa do bloco pela diversidade. Junte todos esses ingredientes e você tem o Acadêmicos do Baixo Augusta, um bloco de carnaval criado em 2009 por uma turma de amigos e empresários da noite paulistana interessados em discutir a cidade. Augusta reuniu 80 mil pessoas e aí a Rua Augusta ficou pequena. Por isso, esse ano eles resolveram desfilar na Rua da Consolação. Teve até mãe com carrinho de bebê. O pessoal está respeitando bastante, estão se divertindo bastante. Mas você foi corajosa. Ah, tem que ser, né? Tem que incentivar. E quem mora na Consolação teve o privilégio de acompanhar a festa de camarote. Esse casal, por exemplo, mora aqui há 10 anos. Isabel é brasileira e Bernardo alemão. Eles já conheciam o bloco dos tempos da Rua Augusta, mas pela primeira vez puderam curtir a festa da janela. Eu sempre tive muita inveja das cidades que têm carnaval de rua, porque acho que isso dá um outro clima para a festa, torna a festa mais familiar. Então eu estou orgulhosa de ver São Paulo ocupando todas as ruas, não só a Vila Madalena. Se você compara com a Alemanha, aqui é muito mais alegre. Os brasileiros sabem fazer festas. O bloco quer ainda mais espaço e planeja 2 desfiles no ano que vem, um antes e um depois do carnaval. São 8 anos nas ruas do centro de São Paulo. Parece pouco, mas já dá até para chamar de tradição. Talvez seja o bloco mais tradicional da retomada do carnaval.
O governo federal aumentou a alíquota do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, e chocolates, sorvetes, cigarros e rações vão ficar mais caros. O decreto editado pela presidente Dilma foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União, da última sexta-feira. Esses produtos vão ter a sua tributação elevada a partir de maio deste ano. De acordo com essa nova regra, os chocolates e os sorvetes estarão sujeitos a uma alíquota de 5% sobre o preço de venda. Antes, os chocolates eram tributados entre 9 e 12 centavos por quilo. Os sorvetes de 2 litros estão sujeitos a um imposto de 10 centavos por embalagem. O IPI do cigarro ainda terá um outro aumento em dezembro. Com as mudanças, a Receita Federal estima um aumento de arrecadação em 641 milhões de reais neste ano e de pouco mais de 1 bilhão de reais em 2017. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o ânimo e disposição de empresários da Fiesp para o enfrentamento da recessão. E hoje entrevisto o empresário Paulo Scaff, presidente da Fiesp, a Federação das Indústrias de São Paulo, e também do Ciesp, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. Obrigada, Scaff, por estar conosco. Bom, Scaff, é um momento que, olhando para o futuro, as pessoas veem uma nebulosa. Né? Não há um otimismo, por outro lado também há quem diga que não há razão para tanto pessimismo. Como é que está o ânimo nos empresários, o ânimo dos empresários da Fiesp, principalmente depois da mudança de ministro, depois da presidente Dilma se apresentar, assim, olhando para o futuro de forma até entusiástica? Você sabe que esse lado otimista está ligado ao país. Quer dizer, há um otimismo em relação ao Brasil sempre, porque o Brasil é um país fantástico, maravilhoso, a nação brasileira é visto pelos investidores lá de fora, por aqui de dentro, com grande potencial, pelo seu território, pelo talento do seu povo, pelo seu mercado consumidor. E há um pessimismo pela falta total de segurança no governo brasileiro. O governo brasileiro é um governo intervencionista, ele interfere muito. E como interfere muito e perdeu a credibilidade, aí dá desconfiança no investidor brasileiro e estrangeiro. Então, hoje nós estamos vivendo uma crise política grave que contaminou a economia e essa contaminação fez com que, por falta de confiança, os investimentos freassem e o consumo também. Para que a economia rode, precisa ter investimento e precisa ter consumo. E para que isso aconteça, precisa restabelecer a confiança. Enquanto não resolver a crise política, não vai resolver a crise econômica. Bom, e que impacto que teve essa primeira reunião do Conselhão, o Conselho para o Desenvolvimento Econômico, Social, que a presidente Dilma fez ali uma remodelada, aumentou um pouquinho os representantes da sociedade civil, trouxe algum alento, algum ânimo para vocês ali, o que foi proposto, como disse a presidente, para a condução ao porto seguro do desenvolvimento? Na minha visão, é um impacto bastante marqueteiro. Porque, no fundo, a bandeira primeira e mais importante foi o pedido de aceitação por parte daqueles que estavam lá da recriação da CPMF. E é bom que o governo saiba que a sociedade não aceita mais impostos. Já se arrecada 2 trilhões de reais em impostos no Brasil. O que a sociedade espera do governo é que reduza desperdícios, gastos, corrupção e faça com que o dinheiro apareça e não cobre mais impostos sobre a sociedade. Então, esse foi um lado. O outro lado foi o anúncio de 83 bilhões, dos quais uma parte foi requentada, porque eram linhas que já existiam, e uma parte é bastante, vamos ver o tempo vai mostrar. Por exemplo, 5 bilhões para micro e pequena empresa, vinda do BNDES. Quem dá crédito direto a micro e pequeno são os agentes, são as instituições financeiras. O que eu quero é que daqui a 6 meses eu quero ver se os 5 bilhões vai estar no caixa das empresas, das micro e pequenas, ou vai estar na teoria de um anúncio. Porque não adianta o BNDES ou o governo anunciar e a responsabilidade pelo crédito ficar de bancos intermediários que não vão querer assumir essa responsabilidade. Bem como a garantia do consignado usando o fundo de garantia do trabalhador. Isso me preocupa muito. Você sabe, Maria Lídia, que o trabalhador, num momento como esse, tem risco no emprego dele. E a garantia dele, a reserva dele, aquilo que está no cofrinho é o fundo de garantia. No momento em que você acessa esse recurso como garantia para os bancos, quer dizer, isso o funcionário público, como tem estabilidade, não há preocupação dos bancos, porque ele não perde o emprego. E a garantia é o salário.
Agora, no caso dos seletistas, da iniciativa privada, tem a preocupação de, perdendo o emprego, não ter o salário para garantir. Então, estender a garantia para o fundo de garantia. Isso daí, na minha opinião, vai a prejuízo do trabalhador. Então, na minha opinião, eu tenho restrições. Eu não acredito que anúncios resolvam, porque nós tivemos muitos anúncios. O que precisa realmente é o restabelecimento da confiança e aí sim a gente caminha para uma solução. E eu não vi ainda nenhuma atitude correta, séria e eficiente que restabeleça a confiança do governo. Pois é, mas você pôs também como um condicionamento para esse resgate da confiança a mudança do governo num processo de intervenção que sempre vocês reclamaram. A presidente Dilma está com um comportamento novo. Desde que o Supremo estabeleceu ali o rito para o impeachment, né, mudou, parece, que o ânimo da presidente. E nessa reunião do Conselhão, vários empresários que estavam lá saíram dizendo que a presidente estava até humilde, que disposta a ouvir, muito atenta e aberta para a conversa, para o diálogo. Você acredita que a presidente Dilma possa ter mudado? Olha, na verdade, a minha preocupação não é a simpatia da presidente Dilma. Não, mudança então, mesmo na interlocução com os representantes da sociedade. A grande mudança seria se o governo anunciasse medidas eficientes, verdadeiras, para eliminar gastos, para eliminar desperdícios, para realmente melhorar a gestão pública, a qualidade dos serviços públicos e nunca pedir à sociedade mais sacrifício com mais impostos. Então, eu não vejo mudança nenhuma, porque, na essência, aquilo que precisa ser feito para fazer o ajuste fiscal, para acertar as contas do governo, que por culpa dele estão desequilibradas, por gastança dele, por desperdício dele, por ineficiência dele, não há. Então, não é a simpatia da presidente, não é um aumento do diálogo que vai resolver o problema do Brasil. Então, o que nós temos, na verdade, é a necessidade de medidas certeiras, medidas fortes no sentido do ajuste fiscal, mas não do lado do aumento dos impostos, mas sim do lado da redução das despesas. E, no entanto, nessa reunião, que foi vista assim, com simpatia, ela, com a mesma simpatia, pediu a colaboração de todos para recriar a CPMF, que a sociedade, 85% da sociedade já falou não à CPMF ou qualquer outro imposto que o governo queira cobrar. Agora, a questão do impeachment, SCAF, em dezembro a Fiesp divulgou que os empresários ali representados apoiavam o impeachment da presidente Dilma. E de lá para cá, houve uma mudança. Parece que refluiu essa onda pelo impeachment da presidente. Qual é a posição da Fiesp hoje? Vocês estão unidos ou há um racha lá dentro e tem empresário achando que isso pode ter conotação de golpe? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, a Fiesp não se movimenta com ondas. Nós tivemos a última reunião do ano da diretoria da Fiesp e do Centro das Indústrias, do CIESP. Por unanimidade, nós apoiamos formalmente, não o impeachment, o processo de impeachment, porque quem dará ou não impeachment é o Congresso Nacional. Como diziam que o processo de impeachment era um golpe, o que a Fiesp se manifestou formalmente e não mudou nada é que o processo de impeachment não é golpe. O processo de impeachment está previsto pela Constituição e cabe ao Congresso julgar. Essa foi a posição da Fiesp e é a posição da Fiesp, não mudou nada e isso foi uma votação unânime, formal, pela diretoria. Agora, quanto à questão dessa impressão que dá, que acabou essa questão do impeachment, eu quero lembrar, Maria Lídia, que esse assunto parou no final do ano com o recesso do Supremo, com o recesso do Congresso, e hoje reiniciou o Supremo e amanhã vai reiniciar o Congresso. Então vamos aguardar e a semana que vem tem um carnaval. Depois do dia 15, vamos ver como é que as coisas vão rolar. Começa o ano, né? O ano, na verdade, começa depois do dia 15. Então, eu acho meio cedo achar que não exista impeachment, não existe impeachment. Acho que vai caber ao Congresso e a Fiesp é muito legalista. Aquilo que for decidido pelo Congresso irá ser respeitado. Agora, que não digam que isso é golpe, porque na nossa visão, o golpe é que o Brasil e a nação brasileira está tomando com quase menos 4% de crescimento em 2015, quando o mundo cresceu quase 4% positivo, dava uma diferença quase 8%, com
com 1.600.000 reduções de vagas formais, com a indústria caindo 10% e as previsões para 2016 na economia todas muito ruins, fora esses escândalos de corrupção a cada dia. Isto pode ser considerado golpe na nação. Agora, um processo de impeachment a ser julgado legalmente não é golpe nenhum. Ano eleitoral. Paulo Scaff é um nome considerado no PMDB, assim como o de Marta ou mesmo o de Chalita, para concorrer à sucessão de Fernando Haddad? Não, inúmeras vezes eu já afirmei, eu tenho meu compromisso na presidência da Fiesp, do Ciesp, do SESI, do Senai, do Sebrae, e eu vou cumprir o meu mandato até 2018. Mas essas não são variáveis excludentes, vamos combinar. Não, mas eu deixei muito claro, não serei candidato em hipótese nenhuma se dentro do PMDB, antes dos nomes que você citou, me foi oferecida a possibilidade de legenda para me candidatar a prefeito, eu não aceitei. Este ano não sou candidato a nada, esse ano eu sou candidato a ajudar o Brasil, que está precisando, para recuperar sua economia. Está se preservando para 2018, candidato ao governador? Agora, 2018 está na mão de Deus, o futuro está na mão de Deus. Eu vou cumprir minha missão nas entidades que eu presido, vou tentar ajudar nesse momento delicado do país com todos os recursos que eu tiver, com toda a possibilidade que tiver, para a gente sair desta dificuldade, dessa crise, retomar um desenvolvimento, geração de empregos, oportunidades, empreendedorismo. E quando for em 2018, a minha missão nas entidades termina, e aí vamos ver as circunstâncias e vamos ver o que o futuro nos reserva. Né? Bom, eu noto absoluta firmeza com que você fala isso. Entretanto, eu sei como é política, você sabe também. As ideias são colocadas e o poder de persuasão do argumento nos partidos também é alguma coisa que tem um peso muito forte. Comigo não. Eu não sou político a vida inteira. Mas, não. Paulo Scaff, o seu desempenho na eleição passada foi um desempenho importante, considerável, incomodou os adversários. Ficou em segundo lugar como candidato ao governo do Estado. Recente pesquisa que saiu agora do Instituto Paraná mostra que para 2018, Paulo Scaff, concorrendo com Serra, está em segundo lugar. Quer dizer, na memória do eleitor, o seu nome está aparecendo. Não é um desperdício no PMDB? Não cobrar de Paulo Scaff uma presença no processo eleitoral desse ano, tendo esse cacife eleitoral tão recente? Olha, caminha para a candidata do PMDB à prefeitura ser a Marta. Em relação à eleição do ano passado, do ano retrasado, 2014, eu só tenho a agradecer a quase 5 milhões de pessoas do estado de São Paulo que confiaram seu voto a mim. Fiquei, como você falou, em segundo lugar e o mais votado do PMDB do país. E quanto a essa pesquisa que me surpreendeu, porque 3 anos antes, sem o cenário sem o Serra, eu me coloco em primeiro lugar e com votos que seriam suficientes para ganhar até no primeiro turno. E com o Serra, uma diferença de 40 para 30 em números redondos. Então, uma pesquisa muito favorável. Eu só tenho a agradecer ao povo de São Paulo por essa generosidade e confiança. Mas vamos deixar esse assunto para 2018. Até lá, nós temos muito trabalho pela frente. Muito obrigada, Paulo Scaff. Uma boa noite. Muito obrigado. Boa noite a todos. Gamperini. O Instituto Lula confirmou uma visita do ex-presidente e da mulher dele, Marisa Letícia, ao apartamento triplex em Guarujá, no litoral paulista. Uma nota detalhada sobre a relação da família com o imóvel e a cooperativa dos bancários em São Paulo foi divulgada no fim de semana. A nota do fim de semana, intitulada Documentos do Guarujá, Desmontando a Farsa, traz novos esclarecimentos sobre o condomínio no litoral de São Paulo. O Instituto Lula diz que Marisa Letícia, esposa do ex-presidente, se associou à Bancop em abril de 2005 e adquiriu uma cota da construção do edifício que mais tarde passou a se chamar Solares. No contrato, o apartamento reservado a Marisa era o de número 141. O texto diz que ela pagou a entrada e as prestações intermediárias do carnê da Bancop até setembro de 2009. Em valores de hoje, mais de R$286 mil. Parou de pagar quando a cooperativa teve problemas financeiros e a obra ficou a cargo da construtora OAS, o que desvinculou a família do apartamento 141, mas manteve o crédito do valor já pago. A nota informa que, mesmo assim, Lula e Marisa estiveram no empreendimento acompanhados do presidente da OAS, Léo
Pinheiro. A visita era ao triplex 164A, disponível para venda. E frisa que essa foi a única visita do ex-presidente ao prédio. Só Marisa e o filho Fábio voltaram ao triplex enquanto estava em obras, mas perderam o interesse após o local virar notícia e não mais oferecer privacidade para o uso familiar do apartamento. Por fim, em novembro do ano passado, Marisa Letícia assinou um termo para cancelar toda a transação e requerer a devolução do dinheiro pago. Ainda segundo a nota do Instituto Lula, as denúncias são uma armação de adversários políticos contra o ex-presidente a partir de invencionices. Mas o Ministério Público, mesmo com os novos esclarecimentos, não está convencido de que a transação no Guarujá não seja um pano de fundo para um esquema de corrupção e pagamento de propina. Na edição de hoje do Jornal Estado de São Paulo, o promotor Cássio Conserino declara que vê incoerências na nota do Instituto Lula em relação à própria posição da defesa do ex-presidente até agora. Destaca ainda que antes a família Lula falava em cotas do empreendimento e passou a citar apenas nessa última nota um apartamento específico. Inclusive, na semana passada, em entrevista ao site do jornal Folha de São Paulo, o integrante da Associação das Vítimas da Bancop disse que era mentirosa a alegação de Lula sobre a compra de cotas do edifício Solares. Segundo Marco Sérgio Migliaccio, a cooperativa só vendia unidades habitacionais. A mesma reportagem trouxe a confirmação deste fato por parte do promotor José Carlos Blatt, que investiga outros casos envolvendo a cooperativa dos bancários. Questionada sobre como Marisa Letícia pôde se associar à Bancop, mesmo não sendo bancária, a cooperativa não respondeu. Já o Ministério Público de São Paulo informou que na época em que ela assinou o contrato com a Bancop, a compra de cotas era permitida a qualquer pessoa e que, inclusive, havia feirões para promover as vendas. E relatórios de viagem produzidos pelo Palácio do Planalto revelam que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva contou com segurança pessoal por 111 vezes em Atibaia entre 2012 e 11 de janeiro deste ano, segundo reportagem da revista Época. A Odebrecht gastou cerca de R$700 mil em reformas no sítio. Segundo a reportagem, a cada 5 dias, um segurança do ex-presidente Lula era deslocado para Atibaia, no interior de São Paulo. No total, os seguranças receberam 968 diárias da presidência, custando R$189 mil. Segundo a assessoria do ex-presidente, ele e a mulher, Dona Marisa, frequentam em dias de descanso um sítio de propriedade de amigos da família na cidade de Atibaia. A revista questiona o fato de alguém visitar o sítio de um amigo com tanta frequência. O texto diz ainda que, como todo ex-presidente, Lula tem direito à segurança, mas a lei não estende esse benefício a familiares. Ainda segundo a revista, questionado sobre as viagens dos seguranças a Atibaia, o Instituto Lula não fez comentários. Disse que a tentativa de associá-lo a supostos atos ilícitos tem o objetivo mal disfarçado de macular a imagem do ex-presidente. O PT divulgou em seu site vídeos que vão ser exibidos a partir de amanhã em rede nacional de TV. O partido defende o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas nem Lula nem a presidente Dilma Rousseff aparecem nos comerciais. A direção petista diz ter buscado priorizar a imagem do partido. Cada vídeo tem 30 segundos. Em 3 das inserções, o partido pede união para derrotar a crise econômica e política. Em um 4º vídeo, o presidente nacional do PT, Rui Falcão, defende Lula. Ele tem sido alvo de ataques, provocações e perseguições pelos preconceituosos de sempre. Apesar deles, mais uma vez, a verdade vai vencer a mentira. E você vai ver a seguir. Atentado no Afeganistão mata 10 pessoas e fere 20. E presidente de Cuba, Raul Castro, faz visita oficial à França. É a primeira vez em 21 anos que Paris recebe um presidente cubano. Oi, Maitê. Quanto tempo? Você está cada dia mais jovem. Seu cabelo tá lindo. E essa pele? O que você está fazendo? Vou te contar. É o Imecap rejuvenescedor. Ele contém colágeno, deixa a pele mais firme e retarda o envelhecimento. Parece que o tempo para pra você. Pra mim, o tempo parou. Eu tô vendo. Olha, eu vou levar essa maravilha pra mim também. Faça o tempo parar pra você também. Com o Imecap rejuvenescedor. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou relações públicas.
Eu sou publicidade e propaganda. Eu sou rádio, TV e internet. A minha Casper é comunicação. Aqui tem teoria, prática, oportunidade de estágio e a melhor localização. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Muitos paulistanos pensam que o Edifício Itália ou o Banespão são os prédios mais altos de São Paulo. Mas, na verdade, o detentor do título é o Mirante do Vale, com 170 metros de altura e 51 andares. Inaugurado em 66, até hoje, nenhum outro arranha-céu do país conseguiu bater essa marca. Oi, Maitê. Quanto tempo? Você tá cada dia mais jovem. Seu cabelo tá lindo. E essa pele? O que você tá fazendo? Vou te contar. É o Imecap rejuvenescedor. Ele contém colágeno, deixa a pele mais firme e retarda o envelhecimento. Parece que o tempo para pra você. Pra mim, o tempo parou. Eu tô vendo. Olha, eu vou levar essa maravilha pra mim também. Faça o tempo parar pra você também. Com o Imecap rejuvenescedor. O presidente de Cuba, Raul Castro, inicia visita oficial à França. É a primeira vez em 21 anos que Paris recebe um presidente cubano. Raul Castro chegou a Paris no sábado, mas a visita oficial só começou hoje. Ao lado da ministra francesa da Ecologia, Ségolène Royal, ele recebeu honras militares no Arco do Triunfo. Mais tarde, Castro foi recebido por François Hollande, no Palácio do Eliseu, onde foram assinados acordos em várias áreas. O presidente cubano retribui a visita de Hollande, que foi o primeiro chefe de Estado ocidental a ir a Havana, em maio de 2015, depois da normalização de relações com os Estados Unidos. O governo francês já havia declarado que quer se tornar o principal parceiro político e econômico de Havana na Europa. Várias empresas francesas têm investido em Cuba, mas com um volume considerado ainda baixo. A França é o maior credor de Havana. O perdão de parte da dívida acertado em dezembro com os 16 países do Clube de Paris abriu a porta aos investimentos estrangeiros na ilha caribenha. Atentado do Talibã matou 10 pessoas e feriu 20 em Cabul, a capital do Afeganistão. O homem-bomba se explodiu na fila para entrar num prédio da Polícia Civil. O Talibã divulgou um comunicado assumindo a responsabilidade pelo ataque. No mês passado, Cabul foi atingida por uma série de ataques suicidas, enquanto o Talibã intensifica sua campanha contra o governo afegão, apoiado pelo Ocidente. Os ataques coincidiram com novos esforços para retomar o processo de paz, que foi interrompido no ano passado. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Voltamos amanhã, às 7 da noite, em ponto. Boa noite e até lá. Hoje, 10h30 da noite, Rony Fon recebe o cantor Tom Zé no Todo Seu.